O clima no Santos voltou a ficar pesado nos bastidores. Pressão da torcida, resultados ruins, promessa da base podendo sair pela porta dos fundos e até decisões contratuais que já estão interferindo no próximo jogo do Peixe. Nos bastidores da Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda tomou uma atitude que chamou a atenção. Ele decidiu blindar o vestiário e o CT do Santos para evitar qualquer tipo de interferência no trabalho. Mas a pergunta que muitos torcedores estão fazendo é a seguinte: será que o problema do Santos é realmente a pressão externa, ou o problema está dentro do próprio clube? Porque enquanto o treinador tenta proteger o elenco, uma situação envolvendo Robinho Júnior começa a preocupar a diretoria, e um detalhe envolvendo Tiquinho Soares pode influenciar diretamente o próximo jogo do Peixe. Hoje você vai entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do Santos. Mas antes de continuar, já deixa o seu like agora porque isso ajuda demais o canal a levar essas informações para mais santistas. E se você é santista de verdade e quer acompanhar tudo o que acontece no Peixe, se inscreve agora no canal Santos Raiz Notícias. E não esquece da nossa marca registrada aqui do canal. Hype esse vídeo, porque quando você hypa, o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a mais santistas. Agora presta atenção porque a primeira informação revela uma situação que mostra claramente o tamanho da pressão que está acontecendo dentro do Santos. Primeira notícia: Vojvoda blinda o vestiário do Santos. Nos bastidores do Santos, o momento é de tensão. Depois de uma temporada de 2025 que ficou muito abaixo do esperado, a expectativa da torcida era que 2026 começasse com o Santos mais forte, mais competitivo e brigando na parte de cima da tabela. Mas a realidade dentro de campo tem sido bem diferente. O time acabou sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, o que já gerou muita frustração entre os torcedores. E no Campeonato Brasileiro a situação também não começou bem. O Santos conquistou apenas 4 pontos em 12 disputados, um desempenho que acendeu um alerta dentro da Vila Belmiro. A pressão da torcida começou a aumentar. Nas redes sociais, nos programas esportivos e até nos arredores da Vila Belmiro, o que mais se escuta é cobrança. Cobrança por resultados. Cobrança por desempenho. Cobrança por um time que mostre dentro de campo o peso da camisa do Santos. E diante desse cenário, o técnico Juan Pablo Vojvoda tomou uma decisão importante. Segundo informações que circulam nos bastidores do clube, o treinador decidiu blindar o vestiário e o CT do Santos. A ideia é evitar qualquer tipo de interferência externa que possa atrapalhar o trabalho da comissão técnica e dos jogadores. Dentro do clube existe o entendimento de que a pressão externa pode acabar influenciando o ambiente interno. Por isso a comissão técnica quer criar uma espécie de proteção ao redor do elenco. A intenção é simples: manter o foco apenas no trabalho dentro de campo. Mas a verdade é que essa blindagem também mostra o tamanho da pressão que existe hoje no Santos. E essa pressão fica ainda maior quando lembramos que o elenco do Peixe conta com nomes de peso. Jogadores que naturalmente colocam o clube sob os holofotes do futebol brasileiro. Entre eles estão 2 nomes que chamam muita atenção: Neymar e Gabigol. A presença desses jogadores aumenta a expectativa da torcida e da imprensa. Porque quando um time tem estrelas desse nível, a cobrança por resultados é inevitável. Mas nos bastidores existe um detalhe que também preocupa. Alguns rumores começaram a circular sobre uma possível saída de Vojvoda caso os resultados não melhorem. Oficialmente o clube não confirma nada. Mas nos bastidores existe a sensação de que o treinador precisa de resultados rapidamente para acalmar o ambiente. Por isso a decisão de blindar o elenco pode ser vista de 2 formas. Para alguns, é uma tentativa de proteger o grupo. Para outros, pode ser um sinal de que o clima dentro do clube já começou a ficar tenso. E enquanto essa pressão acontece no comando técnico do Santos, outra situação nos bastidores começou a chamar muita atenção. Uma situação que envolve uma das promessas mais comentadas da base santista. E que agora pode estar vivendo um momento decisivo na carreira. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o problema do Santos hoje é técnico, elenco ou diretoria? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da torcida santista. Agora presta atenção nessa próxima informação porque ela envolve um jogador que muitos torcedores acreditam que pode ser o futuro do Santos. Agora presta atenção nessa situação porque ela pode se transformar em mais um problema para o Santos nos bastidores. Segunda notícia: Robinho JR vive impasse no Santos e interesse da Europa aparece. Enquanto o Santos tenta resolver os problemas dentro de campo, uma situação envolvendo uma das maiores promessas da base santista começou a preocupar a diretoria. Estamos falando de Robinho Júnior.
O jovem atacante sempre foi tratado como uma grande promessa dentro do clube. Desde as categorias de base, muitos torcedores enxergam nele um jogador com potencial para representar o futuro do Santos. Mas nos bastidores da Vila Belmiro, a situação do jogador começou a se complicar. Isso porque as negociações para renovar o contrato de Robinho Júnior estão travadas. Segundo informações que circulam nos bastidores, existem divergências importantes entre a diretoria do Santos e os representantes do jogador. E essas divergências estão atrasando um acordo que parecia simples há alguns meses. O problema é que, quando uma renovação começa a demorar demais no futebol, outros clubes começam a observar a situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Um clube da Europa entrou no radar da situação. O Rio Ave, de Portugal, começou a acompanhar de perto a situação contratual de Robinho Júnior. E dentro do futebol europeu, isso costuma acontecer com frequência. Clubes portugueses são conhecidos por observar jovens talentos brasileiros que ainda não estão totalmente valorizados. E quando existe uma situação contratual indefinida, as oportunidades aparecem. Nos bastidores do Santos existe uma preocupação real com essa situação, porque perder um jovem talento da base sempre gera críticas da torcida, principalmente quando se trata de um jogador que carrega um sobrenome tão pesado na história do clube. A torcida santista conhece bem o impacto que o nome Robinho tem dentro da história do Santos. E ver um jogador com esse nome sair sem se firmar no time profissional seria algo que certamente geraria muita discussão. Outro detalhe que também pesa nessa situação é o momento esportivo do clube. O Santos vive um período de reconstrução. E justamente nesses momentos os clubes costumam apostar mais nos jovens da base. Mas Robinho Júnior acabou perdendo espaço recentemente dentro do elenco. E essa falta de oportunidades também tem gerado questionamentos por parte dos representantes do jogador. Nos bastidores, algumas pessoas entendem que o atleta deveria receber mais minutos em campo. Outras pessoas dentro do clube acreditam que ele ainda precisa evoluir para se firmar no time principal. Esse tipo de divergência é comum no futebol. Mas quando o contrato entra na equação, a situação fica mais delicada. Porque se o Santos não conseguir avançar nas negociações, o risco de perder o jogador aumenta. E a diretoria sabe disso. Por isso, as próximas semanas podem ser decisivas para definir o futuro de Robinho Júnior no Santos. Se houver um acordo, o clube garante a permanência de uma promessa importante. Mas se o impasse continuar, a possibilidade de saída começa a crescer. E a torcida santista sabe muito bem como histórias assim costumam terminar no futebol brasileiro. Agora deixa eu saber a sua opinião. Você acha que o Santos deveria apostar mais nos jovens da base? Ou o momento do clube exige jogadores mais experientes? Comenta aqui embaixo porque essa discussão sempre divide a torcida. E já aproveita para fazer uma coisa muito importante aqui no canal. Se você está gostando das informações e quer ajudar o canal a crescer, já deixa o seu like agora. E não esquece de se inscrever no Santos Raiz Notícias, porque todos os dias a gente traz aqui os bastidores do peixe sem passar pano. E claro, hype esse vídeo, porque quando você hypa, o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a mais santistas. Agora segura essa próxima informação porque ela envolve um jogador que recentemente deixou o Santos, mas que ainda continua influenciando diretamente a temporada do clube. E o detalhe que apareceu agora pode interferir diretamente no próximo jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro. Agora segura essa informação porque ela envolve um jogador que recentemente deixou o Santos, mas que poderia estar do outro lado no próximo jogo do Brasileirão. E o detalhe que apareceu agora mostra mais uma situação curiosa envolvendo os bastidores do Peixe. Terceira notícia. Tiquinho Soares não deve enfrentar o Santos. O Santos se prepara para enfrentar o Mirassol na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas um detalhe chamou a atenção nos bastidores dessa partida. O atacante Tiquinho Soares, que pertence ao Santos e atualmente está emprestado ao Mirassol, não deve entrar em campo contra o próprio Peixe. E o motivo envolve uma cláusula contratual que pode mudar completamente o cenário da partida. Segundo as informações que surgiram nas últimas horas, existe uma multa de aproximadamente R$2 milhões no contrato de empréstimo do jogador. Essa multa precisaria ser paga pelo Mirassol caso o clube quisesse utilizar o atacante justamente contra o Santos. E internamente, a diretoria do Mirassol já tomou uma decisão. O clube não pretende pagar esse valor. Para um time do interior paulista, desembolsar R$2 milhões apenas para utilizar um jogador em uma única partida não faz sentido dentro do planejamento financeiro. Por isso, a tendência é que Tiquinho Soares fique fora do confronto. Essa situação é relativamente comum no futebol brasileiro.
Muitos contratos de empréstimo possuem cláusulas que impedem que o jogador enfrente o clube que detém os seus direitos. Mas mesmo sendo algo comum, sempre gera debate entre os torcedores. Alguns acreditam que esse tipo de cláusula protege o clube que emprestou o jogador. Outros entendem que isso interfere diretamente na competitividade da partida. E no caso do Santos, a situação envolve um jogador que viveu altos e baixos dentro do clube. Tiquinho Soares chegou ao Santos cercado de expectativas. Muitos torcedores acreditavam que ele poderia se tornar uma referência ofensiva no time. Mas a passagem dele pelo clube acabou sendo marcada por momentos irregulares. Em alguns jogos ele mostrou qualidade. Em outros, acabou sendo bastante criticado pela torcida. Com o passar do tempo, o jogador perdeu espaço no elenco. E foi justamente nesse momento que surgiu a possibilidade do empréstimo para o Mirassol. Inicialmente chegou até a existir uma conversa sobre uma possível rescisão de contrato entre o jogador e o Santos. Mas as partes não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Por isso o empréstimo acabou sendo a solução encontrada. Mesmo assim, existe um detalhe importante nessa negociação. O Santos ainda continua pagando parte dos salários do jogador. Ou seja, mesmo atuando por outro clube, Tiquinho Soares ainda tem impacto direto nas finanças do Peixe. E agora surge essa situação curiosa. O jogador pertence ao Santos. Está emprestado ao Mirassol. Mas não poderá enfrentar o próprio Santos porque existe uma cláusula contratual que praticamente impede sua participação. Isso mostra como os bastidores do futebol muitas vezes são tão complexos quanto o que acontece dentro de campo. Enquanto o time tenta melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro, situações como essa continuam surgindo e chamando a atenção da torcida. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha correto esse tipo de cláusula que impede um jogador emprestado de enfrentar o clube de origem? Ou isso acaba interferindo na competitividade do campeonato? Comenta aqui embaixo porque a opinião da torcida santista é sempre muito importante. E se você quer continuar recebendo todas as notícias do Santos todos os dias, já faz duas coisas agora. Primeiro, se inscreve no canal Santos Raiz Notícias. Segundo, hype esse vídeo. Sim, hype agora. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo precisa ser entregue para mais santistas. E isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo santista que gosta de acompanhar tudo o que acontece nos bastidores da Vila Belmiro. Porque aqui no canal Santos Raiz Notícias a gente traz informação, bastidores e análise do Peixe sem passar pano. E agora eu deixo uma pergunta final que pode dividir completamente a torcida. Depois de tudo o que está acontecendo, pressão sobre o técnico, problemas nos bastidores e jovens com futuro indefinido, você acha que o Santos realmente está no caminho certo para reagir nessa temporada? Ou o clube ainda corre risco de viver mais um ano complicado? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de cada santista que acompanha o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos Raiz Notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na Vila